O dia em que uma fila salvou a comunidade. Aqui na rua tinha um criador de Bull Terrier que era conhecido por ser muito marrento e um cara bem agressivo. Ele tinha essa fama, esse currículo de ser um cara brigão. E o Bull Terrier dele não diferente do criador. Era aquele Bull Terrier bem troncudo, pequenininho, mas musculoso, uma faixa preta no olho. O nome era Pirata, coincidentemente. Cauda sempre levantada, igual o criador, o dono da comunidade. Era um criador valentão e responsável, joga o cachorro em cima dos outros, entra em praças públicas, deixa o Bull Terrier matar vira-latas. Esse cara era muito conhecido aqui no bairro. Um belo dia, um condomínio de casas que tem aqui no início da rua, quando chegou um casal do interior. Esse casal tinha com eles uma fila brasileira. Essa fila era muito equilibrada, mas não deixava de ser um cachorro assustador. A gente ouvia o latido dela à noite. Era um sujeito muito, mas muito gente boa. Um cara muito humilde, cara de roça, decidiu levar sua fila para passear na praça, uma pracinha pública. Era 11h40 da noite. Ele colocou os pés na praça. 10 minutos depois, quem chega? O criador do Bull Terrier. A primeira coisa que ele falou foi: amigão, eu preciso que você coloque focinheira na sua fila, ou vai ter que sair do parque porque é um cachorro muito perigoso. Olha isso. O criador de fila disse: eu vou ficar aqui só 5 minutinhos, eu não tenho focinheira ainda, vou só deixar ela esticar as pernas naquele cantinho ali, porque ela tá muito travada em casa. O criador do Bull Terrier disse assim: infelizmente não vai dar, amigo. É um cachorro muito perigoso. Em 5 minutos ele pode matar uma criança. O criador do fila, já percebendo ali uma hostilidade, colocou a fila na guia e voltou para casa. No dia seguinte já tinha muito burburinho pelas ruas. Ele disse para quase todo mundo que botou moral e quem mandava ali era o Bull Terrier e ele. Era o cachorro mais brabo ali da região. Todo mundo tinha medo do famoso Pirata. Um belo domingo de sol, lavam futebol todo domingo às 11 da manhã, no campo que a gente tem no final da rua. Atrás do condomínio de casas tinha um campo de futebol. Jogo rolando, time visitante chuta, a bola vai por cima do gol e cai aonde? Dentro do condomínio de casa. O criador do Bull Terrier, muito conhecido, gostava de um futebol, ele levantou, prestativo, saiu correndo com o seu Bull Terrierzinho no condomínio de casa. Saiu entrando, nem passa na portaria, conhece todo mundo, entra onde quer. Chegou no condomínio de casas, foi vendo, caiu nessa terceira aí. Não sabia que era a casa do criador da fila brasileira. Era um portão de grade, gradeado até o início. No final tinha um portãozinho pequeno. Ele olhou, ninguém respondeu. O que o bonitão decidiu fazer? Isso mesmo que você tá pensando. Ele escalou o muro, domingão, cara, quase meio-dia, ninguém em casa. E infelizmente, ou coincidentemente, ou propositalmente, não sei, a placa de alugo ainda estava lá. Ele achou que a casa estava vazia. Por incrível que pareça, a fila ficou em silêncio nos fundos da casa. Não teve um latido. Ele escalou e subiu. Assim que ele desceu para dentro da casa, se dirigiu para o lado esquerdo, abriu o portão por dentro, deixou entreaberto. Bandido, né? Já sabe como funciona. Só que quando ele abriu, o que o Bull Terrier dele fez? Entrou pela vala. Ele foi pelo corredor, beirando uma mangueira laranja. Ele deu 3 passos para dentro desse corredor. O ataque veio do nada. A fila apareceu como um monstro vindo do inferno. Ele, sem reação, a primeira coisa que ele fez foi segurar na guia do Bull Terrier. O Bull Terrier, como todo cão faz, protegeu o seu dono. A pior decisão da vida dele, ele avançou na fila. Quando o Bull Terrier avançou, filho, a fila já estava agarrada no mocotó, já tinha cravado os dentes no tornozelo, e ele se arrastando para tentando afastar o Bull Terrier pulou por cima do braço dele e atacou a fila. Querendo ou não, salvou a vida dele. A fila cravou os dentes aqui, ó, no pescoço desse Bull Terrier com tanta força. O Bull Terrier não conseguia latir, desfalecendo na boca da fila. A reação do criador foi a pior. Ele se levantou, mancando, correu pra fora pra pedir ajuda. Mano, esses, 15 segundos que ele levou pra ir no portão e voltar, já foi o suficiente. O canino já tava aqui, já entrando na jugular. Ele foi na rua, deu 2 gritos e ninguém apareceu. Ele voltou pra dentro e teve uma puta de uma ideia. Ligou a borracha e começou a jogar água para espantar a fila, mas a fila não se intimidou com a água, mas ajudou, distraiu a fila. A fila deu 2 voltas assim, como se fosse retornar, para sair da água. Quando ele deu as costas, ela voltou, atrás dele com tudo. E ele se arrastando e correndo em direção ao portão e a fila já vindo, um carro passou na rua, viu a movimentação e buzinou. Mano, essa buzina foi o sinal divino. A fila se assustou e não saiu pela frecha que tinha aberta do portão. E se ela sai, filho, era game over pra ele. Ele bateu o portão.
e correu com o Bull Terrier para o hospital. Domingo, graças a Deus, o Bull Terrier sobreviveu, com sequelas e cicatrizes. Não chegou a ficar inválido, mas a movimentação estava bem lenta por causa do osso, que foi fracionado. O valentão ficou com uma cicatriz em formato de número 3. Até hoje as pessoas ficam se perguntando como que o Fila conseguiu fazer uma cicatriz como se tivesse garras, se ele só tem 2 caninos. Eles zombam, caçoam dele até hoje, dizendo que na verdade não é o número 3, mas sim a letra F de Fila brasileiro. Moral da história: o valentão utilizava o seu Bull Terrier como uma extensão do próprio corpo. A coragem do Bull Terrier maquiava o medo do valentão. Na hora que o bicho pegou, ao invés dele se colocar na linha de tiro, deixou o Bull Terrier se sacrificar por ele, se demonstrando ser um verdadeiro covarde.